Né? Então tem as pessoas que eram atacadas. O objeto vinha, jogava um foco de luz nas pessoas e as pessoas eram vitimadas com algumas agulhadas, né? Algumas marcas que ficavam profundas até e que provavelmente esse aparato dos seres recolhia algum sangue, algum material líquido corporal dessas pessoas. Aproveitando que a gente está falando de imagem, da questão estética da parada, qual filme de cultura pop, eu sempre faço essa pergunta, chega mais perto do que vocês têm notícias, assim, do que vocês já acompanharam? Pode ser filme, livro? Acho que filme seria mais interessante, né? Porque tem o visual. Tem o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? Do Spielberg. Ele traz ali, foi feito com a consultoria do Hynek, que era um pesquisador que trabalhou no projeto Blue Book, que era um projeto de pesquisa ufológica norte-americano, que funcionou da década de 50, 52 até 69, depois mudou de nome. Então tem esse filme, Contatos Imediatos, tem o Fogo no Céu, que traz aí a abdução do Travis Walton, que é um norte-americano que estava em Snowflake em 1975, foi abduzido e ficou dentro da nave durante 5 dias, depois foi deixado, né? Sim. E os amigos dele, né, que eram lenhadores, que estavam com ele na hora que aconteceu a abdução, né, viram tudo, ele ser atingido pelo raio do objeto voador não identificado. Esses amigos dele foram, inclusive, num primeiro momento, acusados, né, de terem matado, né, de terem assassinado o Travis Walton e ter escondido o corpo. Mas aí depois, quando ele apareceu, tudo, aí eles viram que realmente todos estavam contando a verdade que tinha acontecido. Tanto é que virou um filme chamado Fire in the Sky, ou Fogo no Céu, em português tem. E também tem livros que retratam essa abdução. Então ela é bem interessante assim para quem quer adentrar nesse aspecto aí das abduções. Tem um outro filme também que chama Intrusos, que ele foi feito com consultoria do Buddy Roppins, que já é falecido, que era um pesquisador que se dedicava bastante a essa parte das abduções, fazia reuniões com abduzidos e tudo mais. E no vídeo, né, nesse filme, ele traz vários casos que ele pesquisou dentro de uma história. Então você vê o implante, colocando o implante no nariz, que são coisas que geralmente ocorrem numa abdução de pessoas. Marcas que ficavam para monitorar. Provavelmente essas pessoas talvez usar a vista, a audição como uma filmadora, né? A pessoa se tornaria uma filmadora ambulante, capturando sons e imagens para quem está dentro da nave, ou até uma forma deles incutirem na pessoa alguma ação. Faça isso, faça aquilo, vá para tal lugar. Controlar mesmo. Controlar. Que loucura. E isso depois eles retiram, né? Tem casos pesquisados em que foi colocado implante, foi detectado através de ressonância magnética ou através de raio-x, quando o implante é metálico, né? Ressonância magnética é para usar quando o implante é biológico, porque às vezes é biológico. E às vezes eles mudam de lugar, de uma base para outra, braço, perna, e depois eles vêm, pegam a pessoa de novo e extraem aquilo, e aí a pessoa continua a vida normal. E você acha que eles fazem isso por uma motivação científica, de entender quem é a gente, como a gente funciona, ou você acha que tem outros interesses? Eu penso que seja isso. São experiências, né, que eles estão fazendo, científicas e genéticas também. Porque às vezes eles recolhem óvulo também, esperma, uma série de coisas das testemunhas. Né? Então tem vários casos também, tem livros que retratam esses casos de relações sexuais também com supostos tripulantes desses OVNIs. Essa coleta de esperma, ela acontece de que maneira? Só pra gente saber. Só tem 3 dedos. Às vezes é interessante. Tem o caso Elias Seixas, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele disse que era uma espécie de uma garrafa que foi colocado no membro. Mas não tinha nenhuma revista, nada. Nada. É uma questão. Nada. Não, ele diz assim, né? Pelo menos algumas pessoas que chegaram, que na hora que está acontecendo, parece que vem na mente dele como se fosse um filme.
com algumas coisas. E é um negócio incontrolável. Tem um livrinho, chama Contatos Sexuais com Ufonautas, escrito por 2 psicólogos, que é a Sônia Maria Trigo e o marido dela. E esse livrinho, ele traz vários casos, são mais de 10 casos ali, brasileiros, tanto homens como mulheres, que tiveram esse tipo de experiência. E aí ele focou bem essa parte de que acontece na relação, né? Uhum. Então, assim, pode ser um tripulante do OVNI? Pode, porque, assim, algumas características que foram descritas pelos abduzidos ali dizem de criaturas diferentes mesmo. Algumas até que são feias, né? Que causavam uma certa repulsa. Mas eles não tinham o controle da situação. Né? E nesse caso do Eliashir Seixas, não tinha uma mulher. Aí foi uma espécie de um negócio parecendo uma garrafa. E aí usava isso aí aquilo encaixava e recolhia. Mas tem penetração também? Sim. Acontece isso? Sim. Tem o caso do Antônio Vilas Boas, que é bem conhecido. A gente até colocou alguns áudios agora no canal que nós obtivemos dos familiares dele, do Antônio Vilas Boas. É um caso que aconteceu em 1957, em São Francisco de Sales, em Minas Gerais, e ele estava com um trator arando a terra à noite, né, para adiantar o serviço, e aí um objeto desse veio, pousou, desceram seres com uma espécie de escafandro, aí pegaram ele à força, levaram para dentro da nave, aí passaram óleo nele, tiraram o sangue do queixo, depois ele foi colocado num recipiente junto com uma mulher feia, e aí houve... Humanoide. Uma humanoide. Mas aí, não era humana. Assim, a gente não sabe se de repente pegou uma outra humana e colocou, e ela foi apenas a coletora daquele resultado que eles precisavam, a gente não sabe, ou se realmente era uma tripulante mesmo daquela raça que estava ali naquele objeto voador não identificado. O fato é que, no final de tudo, ela apontou para o ventre dela e apontou para cima. Tipo, inclusive era a mímica, né? Eles nem falaram, né? Foi algo bem de mímica mesmo, e aí ele entendeu que, assim, o produto iria nascer em cima. Os betas podem lugar, ter nascido disso, por exemplo. Talvez, ou não, até híbridos diferentes. Assim, a gente aceita isso como hipótese, como uma possibilidade. Não que tenha prova a existência cabal de um híbrido. Porque você teria que ter a pessoa ali e estudar. A genética. E assim, mesmo que tenha algum ET andando no meio da gente, ele não vai ser doido de falar que é ET, né? Porque aí as pessoas vão querer pegar essa coisa e estudar. Os cientistas, os militares, com certeza. Então, se tiver alguma coisa, é muito sorrateiro mesmo. É muito na obscuridade ali.